Está no ar, Reflexão Cidadão. A gente, desde o início, assim, habituou essa coisa de a cada 3 discos de estúdio gravar um ao vivo. Um lance até não é muito original, não. Eu imitei do Rush, uma banda canadense que tem essa onda de 4 discos. É uma abobrinha, quer dizer, não quer dizer que tu vai morrer seguindo essa lei, mas é legal, acho, de tempos em tempos pontuar a tua carreira com esses discos ao vivo, assim, uma maneira de olhar para trás, fazer um balanço. E como a gente coloca sempre algumas coisas inéditas em estúdio, ao mesmo tempo a gente dá uma vislumbrada no que vem pela frente, assim. E o disco ao vivo, sendo uma coisa frequente na tua carreira, eu acho que facilita também para tu relaxar na hora de gravar e não ficar tentando fazer aquele disco perfeito e refazendo as coisas no estúdio. Como tu sabe que é uma coisa frequente, daqui a pouco vai ter mais um ao vivo, tu te concentra em tirar o que há de melhor numa gravação ao vivo, que é a espontaneidade, tudo aquilo que tu não pode prever, muito mais do que a perfeição técnica, isso aí que a gente procura captar num disco ao vivo. É que nem bater uma foto de um cara jogando futebol. Obviamente o cara não vai estar bem penteado, a camiseta às vezes está rasgada, mas é essa fotografia que a gente quer num disco ao vivo. Está no ar, Reflexão Cidadão. O maior barato, assim, depois de um certo tempo, fica impossível tu definir o público, são várias camadas, assim, né? E até o próprio artista não é mais senhor da sua obra, cada um ouça como quiser, assim. Aquele moleque que acompanhou, cresceu junto com a banda, comprava um disco por ano e tal, ele via a banda como uma novela, cada ano um capítulo, assim. Tem uma molecada que entra numa loja de discos, já tem 10 discos dos Engenheiros, você já vê como um filme, assim, e até manipula essa história, quer dizer, a noção de cronologia vai para o espaço, quer dizer, o moleque acha que Tchau Radar é o primeiro disco dos Engenheiros, e tem razão em achar, né? O pessoal que acompanha do fim, assim, do início, acha que a banda era a da primeira formação e o resto é uma derivação. O pessoal começa agora, acha que a banda é isso e o resto é uma derivação. E o mais gostoso é saber que eu não sou mais senhor da obra e da banda, cada um ouça da sua maneira, assim. Mas a pergunta mais difícil que tem é explicar a banda, como é o estilo de som da banda. A única maneira de uma banda se conhecer é se espelhando no seu público, assim, né? A única vislumbre que eu tenho de quem é Engenheiros é quando eu vejo aquela moçada, assim, que é uma moçada super fiel. A banda, que eu acho que é uma coisa que reproduz a fidelidade que a gente tem com o nosso som também, né? Então é um público que acompanha de perto, assim, e esse que eu acho que é o público mais legal. A minha relação com a música é essa, é bem profunda mesmo. Mais do que uma coisa novidadeira de ficar mudando a cada ano, é uma coisa de se aprofundar no que eu acho que eu posso fazer de melhor, assim. E acho que meu público é assim mesmo, fielzão, de perto, tá? E sempre aparece mais essa garotada adolescente, assim, né? Mas não é a totalidade do público. E o que eu acho legal é que se reproduz, assim, aquele tipo de fã, é mais ou menos o mesmo tipo de gente que a gente atrai, assim, né? Um molecada preocupado, assim, que gosta de pensar, que até é um defeito hoje em dia, eu acho, mas, enfim, é a maneira como a banda se vê. E acho que eles respeitam pra caramba, assim. A gente é uma banda, a princípio de tudo, assim, uma banda autoral, né? São poucas regravações, são 7 em 12 discos. E mesmo as regravações são sempre uma atitude autoral, assim, a gente sempre pesca uma música e nessas viagens o pessoal acompanha, assim, a gente, né, nessas buscas que a gente tem por outras coisas, assim. Está no ar, nas ondas do rádio. Reflexão Cidadão. É super caótico e nada profissional, assim, completamente aleatório. Eu não consigo dominar, assim, em 15 anos eu acho que não consegui fazer nenhuma música de propósito, assim. E aí baixam umas canções prontas, é muito nebuloso, assim, difícil de explicar. Eu já relaxei, já até estou gostando que seja assim, entendeu? E acho que ninguém pode ser profissional da composição, tem que ficar esperando baixar o santo, assim. Às vezes eu fico meses sem escrever uma linha, depois componho 3 músicas ao mesmo tempo. Eu estou super ligado, assim, a tudo que acontece, mas eu não acho que o artista tenha compromisso com a novidade pela novidade. Você acha que uma deformação, principalmente no Brasil, assim, né? Acho que não há nada mais distante de um músico do que um musicólogo, entendeu? Quem tem que saber das novas tendências, o que tem de novo e tal, não é o músico, cara, é a imprensa, a crítica, sei lá. Eu gosto mais de artistas que nem o Garrincha. O Garrincha nem sabia que campeonato ele estava jogando, ele entrava lá e fazia os gols. Claro que depois de gravar um disco a gente aprende a falar, a vender o peixe e tal, mas eu acredito sinceramente na irracionalidade nessa coisa de compor, assim. Muita gente romantiza, né, achando que é uma coisa linear, assim, tu tá triste, tu compõe uma música triste, tu tá alegre, compõe uma música alegre. Se fosse assim, era melhor escrever um relatório mensal, assim, estou alegre esse mês, não sei o quê. Às vezes tu tá triste e compõe a tua música mais alegre e é inexplicável, assim. O que tem de legal da entrevista é que eu acho que é nas entrevistas que eu aprendo mais ou menos por que eu fiz as canções. Tu é obrigado a verbalizar, racionalizar e tu vai aprendendo. Mas é ilusão, assim, cuidado com esses artistas que acham que dominam a sua obra. Eu acho que a gente nunca domina, é que nem surfar, assim, cara. Sei lá, talvez tu chegue até o fim da onda, mas, pô, nenhum surfista diz que domina a onda, né? Não, agora eu fiz a onda quebrar, assim, caramba, ninguém domina o mar, né, cara? Está no ar, Reflexão Cidadão. São 15 anos.
A gente está lançando um disco ao vivo agora, o 10 Mil Destinos, que é o 12º disco, com a 4ª formação da banda. Juntos, essa nossa formação, nós já gravamos 3 discos, o Minuano, 97, Tchau Radar, 99, e agora o 10 Mil Destinos. E a gente está num momento super feliz, assim, velocidade de cruzeiro e sem nenhuma nuvem à vista. Está no ar. Reflexão Cidadão. Não, eu não tenho a menor preocupação em passar mensagem, nenhuma, assim. Gostaria muito de poder escrever nonsense ou besterol. Eu gosto tanto, assim, de ouvir umas músicas que não querem dizer nada, e só sons de palavras. Eu acho bacana também, não acho que uma música seja pior por ter uma letra melhor ou pior e tal. Mas a maneira como eu escrevo é assim, eu acho muito... Eu sou assim, e acho que toda a minha geração foi super influenciada pela MPB dos anos 70. E era uma época em que o texto era muito importante na música, né? A gente vivia aquele, sei lá, aquele período esquisito. E os artistas que eu gosto são assim, né? Roger Waters, Dylan, Chico Buarque, assim. Eu gosto pra caramba do texto, da palavra, assim. Cara, eu perco o sucesso, mas não perco a rima quando eu tô escrevendo, entendeu, cara? Eu sou meio formalista, reconheço, tem gente que não gosta disso, mas eu valorizo pra caramba a coisa do texto. Eu sinto que tem uma geração que vem aí que não privilegia isso, né? E as pessoas às vezes tentam contradizer com a minha geração, não, porque as bandas de hoje não têm letras legais. Eu acho que não tem nada a ver ter letra legal também, não é? Um fragmento do trabalho, né? Eles não estão preocupados com isso, acho que o mundo que eles recebem é muito diferente, eles estão bombardeados por informação, se eles não querem verbalizar linearmente, eu acho uma opção legal, assim. Mas no meu trabalho a letra é importante, e nos artistas que eu ouço também, eu gosto da palavra, gosto pra caramba, assim. Engraçado que uma pergunta que eu odeio responder também é sobre cinema, o que tem visto, assim, porque eu acho que eu sou o único cara que eu conheço que não gosta de cinema, assim. Nada no mundo me faz ficar sentado 2 horas numa sala escura, sabe? E eu acho o cinema tedioso, assim, por mais gente que esteja morrendo na tela, e acho o livro uma coisa super dinâmica. As pessoas acham que não, que o livro é um saco e que cinema é uma coisa, né, super... Então, eu acho que eu gosto da palavra escrita, assim, essa abstração que é a palavra, né, me fascina, assim, cara. Como é que o ser humano chegou nisso, cara? Fazer barulho significar alguma coisa, depois traduzir o barulho para o papel, assim. Cara, é uma imensa internet essa coisa da palavra escrita, né, cara? É o que permanece, sei lá, é o que te faz falar com as estrelas, a palavra escrita, assim. E eu tenho esse fascínio, assim. Muita gente enche o saco, assim, de letra em música. Eu acho que tem razão também, mas eu acho muito importante a coisa do texto. Está no ar, Reflexão Cidadão. Eu tenho gostado muito de Números, que é uma música desse novo CD, assim. Essa coisa da música predileta varia muito, é semanal, assim, mas agora eu estou gostando muito de Números, que é uma música que fala sobre, assim, a gente vive num tempo super quantitativo, né? A galera quer saber qual é a velocidade máxima do carro, quantos mililitros de silicone a mulher botou, e é tudo quantizado, Guinness Book, a gente vive com Guinness Book, a paira sobre nós, né? E Números fala sobre isso, porque as coisas mais importantes da vida não conseguem quantizar, né? Até na ciência, assim, os caras cada vez mais descobrem que não dá para dizer onde é que está o elétron, sei lá, e é uma onda, né? E aí o refrão da letra fala uma frase de Santo Agostinho, que eu acho que é de Santo Agostinho, já me disseram que é de outro santo, mas enfim, é de algum santo, que é: a medida de amar é amar sem medida. E quer dizer, esse amar não é a relação entre 2 pessoas, não é um amar de namorada, é uma relação com a vida mesmo, né? A medida de amar é mais sem medida, a gente tem que aprender a viver mais qualitativamente, menos quantitativamente, né? É meio complicado o papo, mas a música é super simples, eu acho que é mais ou menos isso que é Engenheiros, assim. A gente gastou os 2 últimos anos de tour escolhendo as músicas, assim, para gravar o que a gente achava que acrescentava alguma coisa a gravar de novo mesmo. Acho que a gente chegou legal. Nos arranjos a gente pegou umas músicas que eram pesadas, gravou lentas. Toda Forma de Poder é um set acústico, participação do Borghettini, muito legal a participação dele. Outros a gente fez o Caminho Contrário, que é uma música lenta como Parabólica, a gente gravou Banda Fugaz. E tem 4 inéditas, né? 2 minhas, gravadas em estúdio. A regravação de Chico Buarque, que a princípio a gente estava trabalhando Deus lhe Pague, que é uma canção dele super legal, assim. Tinha gravado demo já, com arranjo tudo prontinho. E aí um dia no estúdio, fechando o tempo, assim, eu liguei o violão só para testar o som, saí cantando essa quando o carnaval chegar, e o pessoal todo, pô, legal, vamos gravar. Eu, tá bom, vamos gravar, mas nunca pensei que fosse entrar no disco. Mas a música acabou ficando ali nos seduzindo e se impôs, entrou ela, assim. Vai entender, eu acho que daqui a algum tempo eu vou entender. E Rádio Pirata é uma coisa, eu nunca tinha gravado ninguém na minha geração. Eu acho que é uma vontade que pintou ano passado, quando eu participei de 2 tributos, um ao Renato Russo e um ao Cazuza, que foram especiais, Multishow e tal. Acho que ali eu me dei conta que tinha se passado tempo mesmo, que dos anos 80 até cá já foram uns anos, e ali eu acho que me deu vontade de gravar alguém da minha geração. Acho que a RPM é uma banda muito boa, eu gosto muito da maneira como o Paulinho escreve.
Acho que até as pessoas não têm noção dessa habilidade dele, por conta do enorme sucesso que eles tiveram. No Brasil, quem tem sucesso é meio rola um preconceito, assim, mas eu acho um baita compositor. A música eu acho super atual, fala sobre essa coisa da gente, nós sermos os agentes da produção cultural mesmo, né? A gente fazer nosso rádio, nossa TV, nosso CD ali no quarto com o computador, usar essas facilidades técnicas para subverter mesmo o esquemão, né? E é um tema que me interessa bastante. A gente gravou, convidou ele, o Paulinho cantou com a gente. É uma música que nos satisfaz bastante também. O mainstream da visão histórica do Brasil é esse, né? Português, índio, negro, né? Mas assim, no meu caso tem mais um parênteses, assim, quer dizer, a família do meu pai vem da Alemanha, da minha mãe da Itália, também maior chinelagem, gente que estava mal lá, sem terra lá, quer dizer, como tu falou, rapa de tacho mesmo, vieram para cá e tentaram construir um país. E então, pô, se multiplica assim na minha cabeça mais essas diferenças, essa fragmentação, né? E, cara, eu já fui mais otimista, assim, Darcy Ribeiro já fui mais Darcy Ribeiro no sentido de essa confusão, essa miscigenação, essa coisa que todo mundo acha que é nosso defeito, é a nossa salvação. Eu já fui um pouco mais otimista, estou ficando meio assim de saco cheio, de caramba, chega de ser o futuro, chega de esperar misturar, a gente tem que ter um pouco de dignidade agora, entendeu, cara? Separado que seja, assim, eu digo, não se esperar, porque se espera assim inconscientemente a intelectualidade assim que gosta dessa coisa do Brasil, melting pot, assim, espera que se chegue num brasileiro, um Brasil que seja a mistura de todas as virtudes. Cara, não, a gente tem que ser feliz agora nos guetos também, né, cara? E acho que esse discurso da miscigenação às vezes é uma desculpa para a gente não aceitar as minorias como são, né, cara? A gente tem que ter o negro mesmo com a beleza dele, né? E o índio mesmo, né? E tudo desemboca, cara, no lance da tolerância, eu acho, entendeu? Da gente ser mais aberto, assim. Eu não sei, talvez por ser muito grande o Brasil e muito diverso, tem uma ânsia que vem lá de cima, eu acho que desde o início, de unificar isso, né? E na cultura a gente sente isso, na cultura popular, nas rádios, uma coisa de unificar. Agora é só esse som aqui. Agora esse é o escritor, entendeu? Cara, isso é um absurdo. Parece que tudo tem que passar por um gargalo de um funil. E nisso vão se perdendo todas as preciosidades, as coisas mais sutis, né? E é difícil. As pessoas perguntam assim, pô, os anos 80 foi uma época de ouro pro rock pop. Cara, pra mim foi o período mais sacal, assim, desde que eu tenho uma banda, né? De ser o tipo de música ser a bola da vez, assim, tu entrar naquele esquemão mainstream do Brasil, ficar muito lento. Então acho que a gente tem que lutar para ser feliz, ter espaço agora, assim. Eu acho que como fala a letra de Rádio Pirata mesmo, quer dizer, pô, faça uma revolução, toque em meu coração, aqui na esquina, agora, sem esperar essa hipotética fusão e criação do ser cultural brasileiro. A gente tem que aprender a ser diverso e tolerante. Eu acho que já se avançou muito, assim, eu vejo na molecada, né? Muita gente fica, pô, mas a molecada hoje está sem critério, ouve qualquer tipo de coisa, aí as rádios... Eu acho que aí tem um dado positivo, aí a molecada está mais tolerante, eu acho. Vai ser impossível, cara, ter controle sobre a informação. Eu acho que nós caminhamos para longe do Big Brother, assim, eu realmente acredito nisso, que seria um bom sinal. Claro, a indústria sempre vai achar uma maneira de cercar esses avanços tecnológicos que fragmentam e democratizam, mas eu acredito que a molecada vai andar sempre um pouco mais rápido e tomar nas mãos isso, assim, né? E eu tenho esse tipo de fé, assim, que essa tecnologia, esse lance digital, eu acho mais ecológico, acho mais rápido, acho mais democrático e torço muito para que esses potenciais se realizem, né? Acho que vão se realizar, cara, acho que vão se realizar. E nesse sentido, eu sou otimista. Não naquela coisa antiga, anos 50, aquela visão do Brasil. Não, cara, eu acho que a gente vai ganhar com os computadores na mão mesmo. Legal. São Cidadão. Bom, esses são os caras que estão tocando comigo desde o Minuano de 97. Luciano Granja, nosso guitarrista. Adal Fonseca na bateria. E Lúcio Dorfman teclados. O Luciano e o Adal gravaram comigo em 96 o Gessinger Trio, que foi um projeto paralelo aos Engenheiros, um disco solo, que foi onde eu conheci eles. Através deles eu conheci o Lúcio, que entrou quando a gente estava no estúdio gravando o Minuano. É uma molecada nova de Porto Alegre, uma nova geração de músicos lá. Aprendo muito com eles, que eles têm assim, são mais formalmente educados em música, e eu sou completamente autodidata. Então, estou aprendendo um monte, espero que eles estejam aprendendo também um quarto do que eu estou aprendendo com eles. E é muito bacana entrar em contato com esse gás novo, assim, e essa excitação por estar tocando na banda. E agora eles vão falar um pouco, então. Eu concordo com tudo que o Humberto falou, né? Não, é muito legal estar trabalhando assim, com uma banda que nem Engenheiros, que além de ser uma banda da nossa cidade, assim, do nosso estado,
uma banda que representa bem, acho que o estado, e ter essa oportunidade de levar a música de lá para todo o país, assim, é uma coisa traz bastante orgulho para nós. Acho que isso é o melhor de tudo, assim. E o seu comentário, Sam? Eu concordo com o Humberto e com o Luciano também. Se eu disser isso, fica sem graça, né? Não, eu acho que, resumindo tudo, é isso. Eu acho que é muito importante para nós poder ter tido essa oportunidade no Engenheiros, assim, de estar podendo mostrar o nosso trabalho, assim, uma coisa que a gente vem crescendo e amadurecendo a música, assim, a gente sempre tocou desde guri, assim, cada um de nós tem uma história particular longa, assim, desde de pequeno. Acho que está sendo legal, Humberto, sobre canalizar isso legal para o trabalho do Engenheiros, assim, sobre nos direcionar direitinho porque o Engenheiros tem a mensagem, né? E eu acho que cada vez a gente está aprendendo mais, assim. Eu acho que a gente tem muita coisa a ver também com a história do Engenheiros, porque a gente tem uma coisa particular também de pensar bastante, de ter ideias, teorias sobre o mundo, assim. E isso está sendo importante, a gente está podendo trocar essas ideias com o Humberto, que é um cara que tem isso também super forte, assim. Eu acho que, em geral, é isso que está sendo bom para nós, assim. Está no ar. Reflexão cidadão. Eu acho que foi a vantagem foi não estar prevenido para isso, assim. Eu acho que talvez se a gente soubesse que fosse tão grande a coisa, a gente entrasse um pouco mais nervoso, assim. A gente foi meio verde para a história, assim. A gente foi gravando o disco. O Adal e o Luciano tiveram a experiência com o Humberto Gessinger Trio, né? Que foi um ano que eles rodaram antes, né? Mas para mim foi uma surpresa, assim, porque eles me chamaram, eu já entrei em estúdio e no primeiro fim de semana a gente já saiu para viajar, para fazer uns shows grandes no interior de Minas, né? Mas eu acho que as coisas que são assim de supetão, tu meio que te obriga a assimilar, assim, então foi natural, assim. E o público do Engenheiros é um público muito legal, assim, nos recebeu super bem, assim, sem nenhuma resistência, sabe? Estavam abertos a conhecer coisas novas, assim, e nos entenderam também qual é o nosso lance, que tipo de som que a gente faz, assim, e eu acho que teve alguma coisa a ver, porque o pessoal gostou, sempre nos elogiou, assim, e a gente acabou ficando fã dos nossos fãs, né? Eu acho que isso é muito legal. É impossível refazer o caminho que as Caravelas fizeram, né, cara? Quer dizer, tu vai lá, quer dizer, por maior que seja a banda, são histórias de pessoal mandando... É uma via de mão única, né? Que espero que se reverta, espero que a Infovia tenha duas mãos, mas a via cultural é de mão única, assim. E mesmo o que pinta lá é sempre meio gueto, meio excêntrico, né? Brasil, eu lembro quando a gente foi tocar em Moscou, não foi com essa formação, assim, a gente teve no Japão também. Mas, pô, Brasil, porra, o cara se mulher assim, branco desse jeito e não é samba. Então tem isso, né? Esses clichês que eu acho que até o Brasil deveria usar pra caramba, tem, como usa, né, tal. E é uma maneira de abrir a porta lá, esse lance exótico do Brasil, né, world music, mas, pô, não é a nossa praia, não é uma banda de rock, não é. E eu acho que nem faz sentido Engenheiros fora daqui também, cara. As pessoas perguntam um monte sobre projetos pro exterior, sei lá, cara. Cara, tão grande esse Brasil, a gente leva 2 anos para girar, assim, não faz falta nenhuma Engenheiros do Havaí lá fora, né? Eu acho que aqui talvez a gente faça algum sentido. Pô, é uma preocupação constante, mas assim, nunca a baleia e o mico leão dourado, é sempre assim, apagar a luz quando eu saio do quarto e não usar a toalha de papel, essas preocupações eu tenho direto, assim, né? No pequeno, assim, sabe? É no varejo que se diz, né? E eu sou super preocupado, assim, tipo, até em utilização de bateria em FM, sabe? Pô, mas não, vamos tentar fazer mais um show, porque, sabe, eu uso o cabo, assim, porque eu acho que é a dimensão mais legal de, claro, pensar globalmente, atuar localmente, mas eu acho que a gente tem que, no pequeno, assim, pensar na ecologia, antes de salvar as baleias, assim, pô, fazer menos lixo em casa, né? E acho que a grande questão do futuro, assim, sem a menor sombra de dúvida, é onde sobra alguma poeira para se jogar na máquina e onde se pode questionar o capitalismo hoje em dia, cara. Não tem como questionar a globalização, né, cara? A não ser do ponto de vista ecológico, que pega essa globalização e reverte ela. Diz, bom, estamos globalizados, a Amazônia é uma só, e aí vocês vão me dar o quê, né? E eu acho que é o que sobra, assim, de potencial transformador no mundo hoje em dia. Eu acho que já não é mais o eixo cultural, o eixo econômico, bailou, porra, o dinheiro voa hoje com apertar de botão. A grande questão central é a questão ecológica. E eu vejo, por exemplo, essa campanha do presidente dos Estados Unidos, o papo dos caras é igual, economicamente é igual, economicamente todo mundo faz o que a matemática manda, mas na nuance ecológica tem uma diferença entre o Gore e o cara e tal. E aqui, pô, a gente é tão brutal nosso atraso que a gente está na questão econômica e não sei o quê. Mas eu acho que a grande questão do futuro, para quem quiser mudar alguma coisa, vai ser, sem sombra de dúvidas, passa na ecologia, mas na ecologia segunda-feira de manhã, entendeu, cara? Acordou e vai escovar os dentes com o quê? A ecologia no dia a dia. Eu acho que é a grande questão, assim. E acho que tem que...
porque o cientificismo que rola em volta da questão ecológica distancia um pouco as pessoas, né, cara? Ninguém tem muito tempo para saber qual é a última alga que está em extinção no fundo do oceano, não sei o quê. Mas todo mundo pode saber que usar papel a gente não deve jogar tanto papel fora, né? Aí eu acho esse papo acho atualíssimo e acho que é o que sobra para transformar o mundo, é esse canal. Começa mesmo no dia a dia, assim, não jogar um papel na rua, é por aí mesmo. Não adianta tu querer esperar que as coisas aconteçam sem começar pela coisa pequena mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que cada um tem que... Pois é. Acho que cada um tem que fazer a sua parte mesmo, cara. Essa coisa de... Eu tinha até uma mania feia pra caramba de ir fazer a barba e deixar a torneira ligada, assim, coisa que, pô, não faço mais, ponho ali, tá, pô, deixo encher. E essas coisas que a gente, pra nós agora não é nada, né? Daqui pros meus filhos vai ser um horror e tal. Então acho que todo mundo tem que ter consciência e fazer a sua parte. Eu concordo com eles, mas eu acho que tem alguma coisa que o pessoal não está se dando conta, assim, tem muita hipocrisia, assim, o pessoal fala muito, né? Mas na real tá todo mundo meio preocupado com a sobrevivência, assim, porque tá uma merda mesmo para todo mundo, né? Então acho que antes de resolver esse item, assim, de sobrevivência mesmo, assim, do cara poder, pro cara poder pensar nisso, cara, o cara tem que estar tranquilo para poder viver, né, cara? E eu acho que o grande problema é que ninguém tá tranquilo para poder viver, então não tem como tu debater esse tipo de assunto, assim, a não ser só falando em vazio, assim, falando em filosofia e tal, mas eu acho que na prática o problema tem uma coisa um pouco anterior, assim, que deveria ser discutida na mesma intensidade que se discute essa coisa de ecologia e tal, e com o mesmo empenho, assim, que de repente a ecologia seria resolvida por tabela, sabe? Então eu acho que é aí que tá o pepino. De queimar etapas, assim, eu acho que não precisa percorrer o caminho que o Ocidente percorreu, e, quer dizer, não vai dar mais tempo da gente fazer a Revolução Industrial aqui, né? A gente pode dar um atalho, eu parei, ó. E agora, claro, pô, é um papo utópico, né? Precisa, muita gente quer dizer, porque é um papo, às vezes a ecologia desemboca numa coisa antieconômica, né? Às vezes não, daqui para frente cada vez mais vai ser isso, no trato da agricultura, por exemplo, né, cara? Para fazer uma coisa ecológica não vai render tanto quanto jogar aquelas bombinhas lá de cima, mas acho que se conseguir transformar esse discurso mega assim numa coisa de dia a dia, de ó, aqui ó, vai acabar, eu acho que perigo as pessoas centenarem começarem a dar força para quem botar esse assunto na roda e não ser assim uma coisa exótica, que legal, o Gabeira tá andando de bicicleta. Eu acho que o primeiro passo é esse, essa coisa exótica, sim, mas eu acho que se todo mundo traduzir o discurso mega para coisa do dia a dia, a gente pode dar força para essas pessoas que estão lá lutando por isso lá na ponta, na frente, os de vanguarda, né? 2001, acho que a tecnologia é do bem, sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que é do bem. Globalizar é do bem também. Sou super otimista nesse sentido. 500 anos, cara, é engraçado porque o meu aniversário eu não comemoro, entendeu? O aniversário da minha mulher eu me esqueço. Então eu acho data em si, assim, bobagem. E eu não estouraria champanhes, mas também não botaria fogo em relógio, assim. Eu acho que a indiferença talvez fosse a melhor resposta para essa comemoração aos 500 anos. A mesma indiferença que eles têm lá de cima por quem está aqui embaixo, a gente devia ter, quer dizer, se fizeram aquele cirquinho lá de fazer relógio bonitinho. Eu não queimaria, mas também nem olharia as horas nesse relógio. Eu acho que essa história de comemorar 500 anos, acho que antes de comemorar a gente tinha que ser mais patriota, assim. Eu acho que o povo brasileiro é muito pouco patriota, assim, e acaba querendo parecer em algumas horas, e eu acho que tinha que ser mais, assim, no dia a dia, valorizar o que é feito aqui. Eu acho que é mais por aí, assim. E 2001 eu espero que seja melhor que 2000, cara, porque foi 2000 foi aquela carregado de expectativas e sei lá, uma confusão, assim. Eu acho que 2000 pode ser mais tranquilo e render muito mais para todo mundo, assim, sem todo esse barulho em volta. Bom, cara, eu acho que os 500 anos, assim, é uma coisa inevitável a gente comemorar, porque afinal são 500 anos de país e tal. Acho legal comemorar mesmo, falar sobre isso. Agora, o 2000, assim, o que eu espero das pessoas também é mais, assim, educação e, sabe, porque é engraçado, eu vejo, assim, pelo meu prédio, cara, eu fico segurando o portão para todo mundo, ninguém segura para mim, sabe, cara? Parece que é uma... Pois é, parece que é uma virtude tu ser educado, tu ser coisa assim que... Eu acho que isso tem que mudar, assim, só nas pessoas, a questão de convivência entre si só, sabe? Cara, se mudar isso já mudou muito. Já mudou muito, né, cara? É
particularmente 500 anos, eu não sei do que exatamente, porque o Brasil existe desde que a Terra apareceu, né? Acho que ele nunca nem foi descoberto, assim, o pessoal só veio morar aqui e arrastou os índios para fora, né? Acho que então não tem comemoração de data nenhuma. E quanto a 2001, cara, para mim é só um filme, né? Uma odisseia no espaço, porque a vida vai continuar igual, independente de ser 2000, 2001, 88, 84, sei lá que ano que vai vir. Então acho que a vida segue igual, cada um vai seguir o seu caminho igual, como se estivesse em 1950, 1960, e é indiferente para mim, assim.